Eu já tenho um vídeo no canal onde eu ensino a fazer a barra original de calça jeans, que eu mostro um grande segredo, um grande truque para suas barras ficarem sempre certinhas, sempre perfeitas. Mas existe uma outra forma de se fazer barra original, que é essa que eu vou mostrar aqui hoje. Eu vou deixar o link desse vídeo em algum lugar aí para você poder assistir, tá bom? Você termina aí, você vai lá assistir aquele para você ver as duas formas e aí você consegue decidir qual é a mais fácil para você fazer. Vamos começar então. Aqui eu já comecei marcando a posição que o cliente quer que eu corte. No caso, eu tenho que tirar 3 dedos de barra. Aqui, nós vamos começar fazendo o seguinte: nós vamos cortar a calça exatamente no local onde nós marcamos no corpo do cliente, né? Você vem aqui, vem cortando. Se você tem dificuldade de cortar em linha reta, você vai fazendo dessa forma aqui, ó. Você corta, vai dobrando para frente, acerta aqui, tá vendo, ó? Não pode deixar nem assim, nem assim. Acerta aqui. E aqui você vai ter uma linha para você poder cortar. É só você seguir. Agora a perna de baixo. Muito bem. Cortei as duas pernas. Vamos agora fazer uma marcação aqui no avesso da calça para eu saber qual é a barra que pertence a essa calça, porque na hora de montar você pode se confundir. Você pode tentar colocar essa barra aqui e aí não vai dar certo. Pode tentar trocar as barras sem querer e aí você vai ter que desmanchar a costura sem necessidade. Nas barrinhas, nós vamos cortar esse excesso aqui, ó. Nós vamos deixar no máximo um dedo de margem, aqui, ó, depois que termina a dobra do tecido aqui, nós vamos deixar no máximo mais um dedo de margem. A gente vem cortando. Um dedo é até muito, viu? Você pode deixar aí 1 centímetro, em torno de 1 centímetro, mas dependendo do tipo de calça, eu gosto de trabalhar com uma margem maior, porque às vezes é um tecido meio rebelde e eu acho melhor sobrar do que faltar. No caso da margem maior, depois se ficar sobrando tecido, é só você vir cortando o excesso na hora de você dar acabamento na sua calça, na sua barra. Muito bem. Então já cortamos, essa parte aqui a gente despreza. Agora nós vamos usar essas duas aqui e vamos para a máquina. Aqui na máquina, nós vamos primeiro de tudo passar a linha para nós podermos costurar. Vou passar aqui uma linha azul marinho. Normalmente, você passa a sua linha na máquina e nós precisamos trocar a agulha, porque essa agulha que eu tenho aqui na minha máquina é uma agulha 14. Nós vamos trabalhar com uma agulha 16, mas dependendo da grossura do jeans que você for costurar, você pode colocar uma agulha 18, às vezes até mesmo a agulha 14, se for um jeans mais fininho, ela serve. Então vamos lá, vamos passar a linha, sempre que for passar a linha na máquina com o pé calcador levantado. Aqui, linha passada na máquina. Agora nós vamos vir aqui e vamos virar a nossa calça com o avesso para fora. Tá vendo? Ela tá com o direito para fora aqui, ó. Nós vamos virar o avesso para fora, as duas pernas. E aqui, vamos localizar aqui, ó. Essa é a perna que eu marquei com giz. Então eu tenho que vir aqui e pegar a barra que eu também marquei com giz, que eu sei que é a barra certa, ó. No caso, essa aqui, ela não tem a marcação. Ah, não, tem sim. Então essa aqui é a barra que eu vou usar para colocar aqui. E nós vamos colocar direito com direito. Então, se o direito
da calça está virado para dentro, o direito da barra tem que estar virado para fora, assim. Então essa é a posição que eu vou colocar, ó, com o direito da barra virado para fora. Eu vou colocar aqui dentro, vou observar o seguinte aqui, ó. Um dos lados dessa calça é pespontado. Tá vendo aqui, ó? Mesmo que seja um pesponto quase invisível, mas aqui tem uma linha de pesponto, uma costura azul, bem aqui. Significa o seguinte, que eu tenho que fazer as duas costuras pespontadas coincidirem, ó. Eu vou colocar aqui de forma que elas coincidam certinho aqui, ó. Eu não posso, por exemplo, colocar assim ou assim. Tem que vir aqui, ó, tem que ser certinho, ó, tem que bater certinho aqui, ó. Viu? Vem assim e põe o alfinete. Coloca o alfinetinho para segurar. E agora eu vou colocar ela por dentro da perna da calça. E aqui eu vou observar o seguinte. Normalmente, quando você vai fazer uma barra original, você vai, imagina o seguinte, você vai subir um tanto a barra. Então, quando você faz isso, que você sobe a barra, pode ser que a medida original da barra fique com diferença da medida da perna da calça onde você vai costurar. Às vezes, vai ser necessário você entrar um pouco aqui nessa costura da lateral. Então você vem costurando aqui de cima, vem, e aqui você entra, às vezes meio centímetro, às vezes 1 centímetro, para que essa abertura da perna fique menor e você consiga encaixar a sua barra aqui sem sobrar tecido. Aqui, ó, vou fazer coincidir novamente as costuras aqui na lateral, tá vendo só? E prenda o alfinete. Assim. Eu vou esticar agora a barra aqui dentro. E se ela tiver maior, nós vamos ver agora. Ó. Tá vendo? Ela não está maior. Ela coincidiu certinho, ó. Aqui. Vou acertar aqui. Ó. Viu? Quando eu estico, as duas partes da calça, elas esticam por igual. Elas assentam perfeitamente, ó. Aqui você consegue ver bem. Significa que não vai ser necessário eu alterar essa costura aqui. Eu não vou precisar entrar um pouquinho nessa costura da lateral. Agora, para a gente passar a costura, essa primeira, nós temos que fazer o seguinte, ó. Nós temos que costurar bem rente aqui a quina dessa dobra. Não precisa ser colado, mas tipo assim, você pode deixar mais ou menos uns 2 milímetros de folga. Para nós fazermos isso, nós vamos usar o pezinho de zíper, o pé calcador de zíper. Então eu vou substituir o pé calcador de uso geral da máquina e vou colocar esse aqui. Muito facinho. Um último ajuste que nós temos que prestar atenção aqui antes da gente costurar. Vamos observar o seguinte. Aqui, a dobra da calça, essa parte interna da dobra da calça, vamos medir aqui para ver quanto que ela tem. 2 centímetros. Tá vendo aqui, ó? 2 centímetros ela tem aqui. Significa que eu preciso deixar a linha da minha costura a 2 centímetros de distância aqui dessa beirada onde foi recortada. Então o que eu vou fazer? Se eu colocar assim, não vai dar 2 centímetros, ó, vai dar pouquinho, vai dar 1,5 centímetro quase, aqui. Então eu preciso descer com a barra da calça, nesse caso aqui, 0,5 centímetro, para que essa parte aqui fique com os mesmos 2 centímetros dessa beirada. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é uma etapa que você não pode pular. Se você não fizer dessa forma, depois no final, quando a barra estiver pronta, ela não vai ficar na altura que o seu cliente escolheu. Ela vai dar uma diferença, tá? Então, repita bem esse passo a passo aqui, ó, no caso, eu vou deixar bem certinho aqui, ó, as marquinhas, tá vendo, das costuras, tem que ficar alinhado, porque é a parte que vai ficar aparecendo. Então agora nós já estamos prontos para costurar. Então eu vou colocar aqui, vou começar
baixando a minha agulha, porque a agulha no lugar, ela já vai segurar os dois tecidos e eu posso tirar o alfinete. Aqui, ó, eu acerto tudo. E aqui é importante, ó, se essa margem de costura está virada para cá, essa eu vou virar para cá, tá bom? Tem que ser dessa forma, senão não dá certo para você costurar. Apesar que aqui tá dando uma diferencinha no corte, ó, aqui já deu os 2 centímetros que a gente precisa. Provavelmente foi na hora de cortar, a perna da calça ela dobra, ela se mexe um pouco, aí sempre dá uma diferencinha pequena que a gente tem que acertar depois com a tesoura. Mas vamos lá. Eu vou acertar tudo, abaixo o pé calcador. Lembrando que eu não preciso dar retrocesso, porque eu vou começar e terminar no mesmo lugar. Então, nessa primeira costura aqui, não tem necessidade de eu fazer o retrocesso, eu vou fazer no final. Então, vamos lá. Aqui no começo, pode ser que a sua máquina não consiga puxar o volume de tecido, então você vai ter que ajudar ela aqui atrás, ó, puxando aqui atrás. Tá bom? Vamos lá. Lembrando que você não tem necessidade de passar a costura com a agulha colada aqui nessa margem, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, eu tô deixando mais ou menos uns 2 milímetros de sobra. Porque se você passar a costura colada nessa margem, depois na hora de você dobrar essa barra para você dar acabamento, vai ser mais difícil e ela vai ficar mais feinha. Vamos só acertando aqui. Tudo tem que ficar esticadinho. Não tem problema se sobrar tecido aqui, ó. Tem que ficar esticadinho aqui e certinho onde nós estamos costurando. Aqui no final eu vou sobrepor um pouquinho as duas costuras, cerca de 1 centímetro já é suficiente. E aqui sim eu faço o retrocesso, ó. Observe aqui, tirei da máquina, ó, viram que aqui ficou uma diferença pequena? Tá vendo que aqui tá um degrauzinho, ó, a costura está aqui e ela segue aqui, tem uma diferencinha? Vamos ver do outro lado. Ó, do outro lado ficou perfeito, do outro lado ficou certinho. Essa diferença, ela aconteceu porque no início da costura, a máquina ela não deu conta de puxar aqui sozinha, eu tive que puxar junto com ela aqui atrás, e o tecido de cima ele escorregou. Então nesse caso eu tenho que desmanchar mais ou menos essa quantidade, ó, entre esses 2 dedos aqui, mais ou menos essa quantidade, voltar essa parte de cima para o lugar dela e passar a costura. Porque se você entregar uma peça com esse defeitinho aqui para o seu cliente, essa parte aqui pespontada, normalmente ela fica muito à vista. Então, se você entregar uma peça com esse defeito aqui, o seu cliente ele pode achar ruim, se ele for um cliente mais exigente, e é bom você refazer. Independente dele achar ruim ou não, o certo é você fazer de forma que as duas costuras coincidam, tá? Então, não deixe passar esses detalhezinhos assim, porque o que vai diferenciar você da sua concorrência, no caso, se você faz isso para fora, né, se você pretende ganhar dinheiro com isso, o que vai diferenciar você da sua concorrência vai ser a qualidade do seu acabamento. Vamos agora fazer o acabamento da nossa barra. Eu já desmanchei aquela parte que tinha ficado errada e veja só o resultado. Aqui, ó, tá vendo? É isso aqui que é importante. Ela tem que coincidir certinho aqui, tanto essa quanto a outra perna. Eu fiz assim, e aqui é aquela sobrinha de meio centímetro que eu deixei. Agora, nós vamos voltar o pé calcador de uso geral da máquina. Vou tirar o pezinho de zíper, vou voltar o pezinho normal. Aqui. Esse passo a passo aqui, você consegue fazer em qualquer máquina de costura, tá bom?
desde que a sua máquina aguente costurar jeans. Se ela for uma máquina dessas mais novas, mais fraquinhas, às vezes ela não vai conseguir, ela não vai aguentar. Mas se ela aguentar costurar jeans, qualquer máquina você consegue fazer esse passo a passo. Ou se você tiver uma máquina que tem só a costura reta, você pode fazer isso aqui na overlock. Esse que eu vou fazer, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dobrar aqui para cima. Eu vou ensinar duas formas diferentes de dar acabamento na barra original. Essa primeira, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar aqui, dobrar para cima, desse jeito mesmo, tá? Com o direito da calça virado para dentro. E eu vou dar um zigue-zague aqui, ó, nessa margem de tecido aqui, ó. Pegando um ponto dentro, um ponto fora, um ponto dentro, um ponto fora. Ao contrário, né? Um ponto dentro, um ponto fora, um ponto dentro, um ponto fora. De forma que o zigue-zague ele pegue aqui, ó, nesse degrauzinho de tecido que ficou. Então eu vou colocar a minha máquina aqui, ou a minha peça aqui, perdão. Aqui acho que eu vou precisar ligar o farolete da máquina, porque eu não estou enxergando direito. Eu mudei um pouco o ângulo da câmera para que a luz da máquina não atrapalhe tanto a sua visualização, porque se eu deixar o farolete apagado, eu não consigo enxergar aqui. Então eu vou ter que trabalhar com ele aceso. O que é importante aqui, ó? Eu tenho que regular o zigue-zague da minha máquina para que ele faça um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Então vamos começar. Eu só observo aqui no início se a costura está ficando do jeito que eu preciso. Se ela não estiver certinha do jeito que eu preciso, eu posso trazer a minha calça para a esquerda ou para a direita, tá bom? Novamente, não é necessário eu dar retrocesso, porque é uma costura circular. Eu vou começar e terminar no mesmo local. Aqui, ó. Só vou acertando aqui. Você percebe que quando eu passo essa costura, a agulha do zigue-zague, ela bate aqui na dobrinha e aqui dentro, na dobrinha e aqui dentro. É isso que é importante, isso que vai contribuir para o bom acabamento. Outra coisa que é importante, naquela parte que nós deixamos aqui, aquela dobra pespontada, ela tende a ficar muito grossa, tende a ficar um volume muito grande. Ó, aqui dá para você ver o tanto de tecido. Se a sua máquina for mais fraquinha, quando chegar aqui, ela não vai dar conta de fazer o zigue-zague nessa parte mais grossa. Então, eu vou ensinar um macete para você, se esse for o seu caso, tá? Então, você vem esticando bem, ó, a dobra do tecido aqui para cima, para que ela não forme nenhuma barriga. Se a sua máquina não der conta de passar aqui, o que você vai fazer? Você vai vir com o zigue-zague até onde você conseguir. E aqui, ó, você dá um retrocesso com costura reta, pequena mesmo, um retrocesso pequenininho, não precisa ser nada exagerado. E aqui você vem, passa por cima dessa parte com o pé calcador levantado, igual eu fiz, aqui na frente, ó. E faz outro retrocesso e você continua costurando normalmente, assim. Porque às vezes esse tecido ele é muito grosso e a gente não consegue passar por cima dele com a máquina. Assim, tá vendo? Mas se a sua máquina aguenta costurar aqui, maravilha. Assim, eu estou chegando ali onde eu comecei. Aqui. E o retrocesso eu vou fazer com costura reta. Então eu vou passar um pouquinho por cima do zigue-zague que eu já tinha feito e fiz um retrocesso com costura reta. Vem aqui, corto o excesso de linha. Veja só, aquela beiradinha, ela não ficou presa, tá vendo? Porque eu fiz o zigue-zague e aqui eu passei direto. O que você pode fazer também que dá certo, você pega um martelinho, você apoia isso daqui numa superfície dura e você dá umas batidas com o martelinho e a sua máquina vai conseguir passar aqui em cima. Isso também funciona.
Vamos fazer agora a outra perna. O acabamento dessa perna aqui vai ser diferente da outra. Então nós vamos começar aqui fazendo um zigue-zague. Já posso selecionar o zigue-zague direto, tá bom? Agora, a outra parte nós costuramos assim, por fora. Nós costuramos aqui em cima. Agora nós vamos costurar só aqui dentro. Então você vai colocar aqui, ó, o pé calcador bem coladinho aqui na margem de costura, na dobra da costura. Seleciona o zigue-zague e já pode vir costurando, ó. Muito facinho, não tem segredo nenhum. Aqui nessa parte mais grossa, talvez você precise ajudar a máquina a passar em cima dela, porque às vezes a máquina sozinha não dá conta. Mas ó, não tem segredo nenhum, é muito facinho. O que muitas costureiras fazem nessa etapa aqui é passar um overlock, ao invés de passar um zigue-zague. Só que a imensa maioria das pessoas que me assiste, que eu acredito que você que está aí assistindo também não deve ser diferente, não tem overlock em casa. Então, se você não tem overlock na sua casa, você tem que se virar com o zigue-zague da sua máquina. E ele fica assim, ó. Para nós finalizarmos aqui a barra original, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, eu vou dobrar uma por dentro da outra, e você vê que tem um excesso de tecido aqui, ó, que não foi costurado. Então você vai vir aqui com uma tesoura bem amolada, e você vai vir aparando essa sobra rente aqui à dobra da perna da calça. Nessa etapa aqui você tem que ter cuidado, porque se você, sem querer, cortar um dos pontos da calça, você vai ter que voltar lá na máquina, um dos pontos da costura, perdão, você vai ter que voltar lá na máquina e refazer. Bem melhor essa tesoura aqui, né, gente? Ó, nem se compara com a outra. Então você acerta bem aqui, ó, deixa bem assentadinho. E você vai refilando com cuidado, tá bom? Para você não cortar a calça acidentalmente. Porque se você cortar a calça, não tem o que fazer, você estragou. Aí você vai ter que dar uns pontinhos aí na mão, o mais disfarçado possível, para você não dar perda total numa peça. Aqui, ó, se de repente ficar alguma parte grande demais, ó, você vem puxando assim. Ó, no caso, enquanto ela estiver soltando o fiapo, você vem cortando. Chega uma hora que ela para de soltar fiapo. Aí você não precisa mais aparar. E desse lado aqui é a mesma coisa, ó. Nós vamos refilar. Só tome cuidado para você não cortar acidentalmente o ponto da máquina. O ponto que você acabou de fazer na máquina. Porque aí você vai ter que voltar lá e vai ter que refazer. Assim. Tem que ser num local bem iluminado, como é esse que eu tô aqui, ó. Isso aqui é o que a overlock faz, na verdade, né? Ela já dá o acabamento e ela já automaticamente refila. Por isso que é bom você ter um overlock na sua casa, principalmente se você trabalha com conserto, se você pega costura, se você faz costura para fora, a overlock ela agiliza muito esse tipo de serviço aqui. Mas não que você não possa fazer como eu estou fazendo aqui com a tesoura, né? Você só vai demorar mais, vai te dar um pouco mais de trabalho e determinados tecidos você não vai conseguir dar esse acabamento aqui. Você vai ter que usar ou costura francesa ou costura inglesa. Aqui, ó. Então ele fica assim, a mesma coisa. Você vem puxando assim, ó. E aí os lugares onde ela soltar fiapinho, você vem, corta os fiapinhos. E quando ela não estiver mais soltando fiapinho, significa que já é o suficiente, não precisa mais cortar. Então é assim que fica a barra depois de pronta. Esse aqui é o método 1 que eu usei e esse é o método 2. Aqui você consegue ver bem a diferença. Você percebe que esse aqui ele tá mais assentado no tecido, tá vendo? Ele tá mais discreto.
E esse daqui, ele fica com essa sobra aqui por dentro. Então vamos ver aqui, vamos retirar as linhas, que você nunca entrega um trabalho cheio de linha para o seu cliente, tá? Isso é feio. Então vamos analisar juntos aqui. Deixa eu só cortar essa linha. Ó, veja bem. Aqui, ó, se eu aproximar bem, você consegue ver o zigue-zague que eu passei na máquina aqui, ó. Tá vendo só? Se você escolher o tom de linha certo, no caso aqui é um azul marinho, né? Existem vários tons de azul marinho, mas se você colocar o tom certo de azul marinho, ele desaparece, ó. Porque o ponto zigue-zague, ele é muito discretinho, ó. Tá vendo? Ele some no meio da trama do tecido, ó. Aqui bem aproximado para você ver. E aqui por dentro, aqui tem uns fiapinhos ainda que eu posso tirar. Aqui por dentro. Diferente dessa, ó. Essa daqui ela não tem o zigue-zague feito aqui em cima, mas nós fizemos o zigue-zague por dentro, ó. Que é o que normalmente as costureiras fazem dessa forma. Essa forma aqui eu não gosto muito, ó, porque depois de pronta, ela não fica um acabamento bonito. Tá vendo? Ela fica com um aspecto feio, grosseiro. Esse jeans aqui ele tem elastano, então ela tende a repuxar um pouco. Eu não gosto, eu prefiro trabalhar mais dessa forma. Ou naquele primeiro vídeo que eu já gravei, que já tá aí há mais tempo no canal. Eu prefiro trabalhar dessa forma aqui, ó. Eu acho que fica mais bonito. Olha só que interessante, as costuras coincidindo aqui, ó. Bem certinho, vamos ver do outro lado. As costuras também coincidindo aqui, ó. Aqui, depois que eu fiz aquela costura que eu dei o retrocesso aqui, eu vim com o zigue-zague aqui por cima, ó. Tá vendo, ó? Aqui dá pra ver. Se a sua máquina conseguir, você faça assim. Se não, você deixa essa parte sem costurar e depois você vem aqui e dá uns pontinhos na mão, um chuleado na mão e prende ele aqui. Mas olha que bonito que fica. E esse aqui é um serviço que eu faço muito, tá bom? Aqui dá pra gente ter uma diferença dos dois, ó. O método 1, costurado com zigue-zague por cima, e o método 2, costurado com zigue-zague somente por dentro. Eu espero que você tenha gostado. Você escolhe agora qual desses você prefere trabalhar e também você tem que ver qual deles que a sua máquina aguenta fazer. E eu espero que eu tenha te ajudado, que você consiga fazer e ganhar muito dinheiro, porque isso aqui é um serviço que dá para ter um bom lucro com ele.